Tudo que você precisa saber sobre pedágio em Orlando após a... Oi, meu nome é Henrique e nesse canal falo sobre viagem. E gente, se você está planejando uma viagem para Orlando, talvez você já tenha pesquisado que a melhor forma de você se locomover lá é alugando um carro. Porque afinal, ônibus é muito complicado lá em Orlando. Ou se você for depender de Uber, Lyft, que são os aplicativos, né? Você talvez vai pagar um pouco mais caro do que alugar esse carro. Porque se você for para os parques da Disney, por exemplo, quando você estiver indo embora, você tem que lembrar que esses aplicativos, eles têm o que a gente chama de tarifa dinâmica. E se você estiver indo embora ali no horário do fluxo, que é o que normalmente acontece, que é ali na hora que tá todo mundo indo embora, que o parque tá fechando, se for no caso do Magic Kingdom, depois que teve os fogos, se você for deixar para pedir um Uber nessa hora, a bandeira já vai lá pro alto, porque eles têm uma taxa que quanto mais pessoas pedem o carro ali ao mesmo tempo no mesmo local, eles jogam o preço lá para cima, né? Então é muito comum você pagar 30, 40, 50 dólares para ir da Disney ou da Universal direto para o seu hotel, isso só em uma viagem. Se você estiver viajando com mais pessoas, às vezes esse custo pode ser diluído. Então assim, a minha dica é que em cada viagem você realmente coloque na ponta do lápis para saber quanto que vai ficar essa questão de transporte. Mas na minha humilde opinião, você alugar um carro é uma boa porque você tem liberdade, você pode ir para os outlets e pode colocar, por exemplo, um monte de compra, porque você, outlets vai andar com um monte de sacola, né? Pode colocar as compras no carro, não vai ter que depender de Uber. Se tiver aqui no mercado, pode voltar com as compras no carro também. Então assim, Orlando, eu creio que transporte em Orlando é uma excelente opção você ter um carro alugado. Mas se você também não quiser dirigir, né, depender disso, sem problemas. Eu já fiz um vídeo falando sobre transportes em Orlando, vou deixar no card aqui para vocês, mas o assunto aqui agora, vamos falar sobre pedágio. Se você estiver dirigindo, você vai ter que tomar cuidado com os pedágios. E existem alguns tipos de pedágios em Orlando e eu vou falar aqui deles para vocês. E o primeiro tipo de pedágio é aquele que a gente já conhece muito aqui no Brasil, que é o que você passa numa cabine, que tem uma atendente, que você vai, paga, ela pode te dar troco, você recebe um recibinho, a cancela abre e você passa. O nome desse tipo de pedágio é Cash Receipt. Então você paga ali no dinheiro e recebe o seu comprovante de pagamento, né? Mas esse tipo de pedágio ele já está entrando um pouco em desuso para se dar lugar à tecnologia. Então, dependendo do lugar que você for, pode ser que você passe por um novo tipo de pedágio, que é um pedágio chamado Exact Coins, ou seja, moedas exatas, numa tradução ali, né? E o que significa moedas exatas? É basicamente isso que o nome fala mesmo, você tem que pagar exatamente o valor em moeda, eles não aceitam nota e normalmente não tem nem uma pessoa ali, tem só uma cestinha, vou deixar uma imagem para vocês, uma cestinha que você joga a moeda, aí beleza, você vai e passa por esse pedágio. E todos esses pedágios aí de Exact Coins, eles vão ser cobrados em múltiplos de 25 centavos, porque lá nos Estados Unidos a moeda ainda é muito utilizada, né? Moeda que eu falo é moeda mesmo, né? Tem alguns países que nem usam mais tanto moeda assim, acho que o Brasil hoje em dia acabou se tornando um país que moeda não é tão utilizada, tem anos que eu não recebo uma moeda, mas nos Estados Unidos o pessoal ainda paga bastante em dinheiro, recebe troco em moeda, então moeda é muito utilizada por lá. E aí é muito comum você receber a moedinha de 25 centavos, que também é chamada de quarter. Quarter, escreve quarter, mas a pronúncia é quarter. Então, esse quarter, que é o 25 centavos, eu recomendo demais que todo quarter que você tiver, se você for dirigir especialmente, você guarde para essas ocasiões. Inclusive uma dica que eu já li lá no blog da VPD Orlando, que é a Vai Pra Disney Orlando, é um blog que eu acompanho, acho maravilhoso o trabalho deles. Eles já falaram uma dica que eu achei muito especial, que é, chegou no aeroporto de Orlando, compra um chicletinho, compra alguma coisa ali para você receber troco em moedas, e aí se você for alugar o carro direto no aeroporto, passou por um pedágio Exact Coins, você já joga as moedinhas lá, porque é muito importante você sempre ter essas moedinhas quando você for andar de carro, porque você nunca sabe quando que tem a chance de passar por um pedágio, né? Vai depender do seu trajeto, de onde é seu hotel e tudo mais. E existe também a possibilidade de você ter uma tag, que isso já está sendo muito utilizado aqui no Brasil. Eu inclusive já fiz um vídeo sobre a C6 Tag, que é uma tag igualzinha a do Sem Parar, mas a da C6 eu não pago hoje em dia nada, né? Nenhum tipo de anuidade, nada. Eu só pago realmente o que eu consumo nela ali, que é pedágio e estacionamento em shoppings aqui da minha cidade. Eu já fiz até um vídeo mostrando na prática, eu no carro dirigindo mesmo, e mostrando como que funciona a C6 Tag, que é muito legal. E lá nos Estados Unidos também tem.
Então, tem várias opções nessa questão de tags. Tem algumas tags que você já vai ter no carro e aí isso vai depender da sua negociação, de como que são as condições da locadora que você escolher. Então, quando você for alugar um carro, é muito importante você olhar essa questão. Lá no site vai ter tipo alguma opção falando assim, já quer incluir o pagamento dos pedágios, já quer incluir ali um pass, que seria a tagzinha, né? Quer incluir alguma coisa assim. Cada lugar que você for alugar o carro vai ter essa separação. Eu recomendo que você compare preços de aluguel de carro utilizando o site Rent Cars. Inclusive eu tenho um link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Confira lá Rent Cars e lá você consegue comparar o preço de aluguel de vários carros de várias locadoras diferentes e pegar pelo menor preço, tá? E aí você vai ter todas as informações de como que vai funcionar essa questão do pedágio. E aí, quando você aluga um carro normalmente, eles já bloqueiam um valor ali no seu cartão de crédito que é chamado de caução. Que essa caução é ali uma maneira da seguradora se proteger se você tomar uma multa. Eles já tem um valor ali bloqueado que eles já cobram direto. E todo esse valor, se você optar ali por ter a tagzinha que vai passar pelos pedágios já tranquilamente, todo o valor de pedágio vai ser cobrado nesse caução do seu cartão de crédito, sempre lembrando que vai ter a cobrança de IOF e de spread bancário, que são cobranças inerentes a compras internacionais de um cartão de crédito. E você pode tentar também fazer essa caução num cartão de débito internacional, mas é um pouco mais difícil, que nesse caso você pagaria um pouco menos de taxas. E tem uma outra opção que são algumas tagzinhas que você pode comprar por conta. Então aí no caso você não fecha nenhuma tagzinha lá na seguradora que você for alugar o carro, né? Lá na locadora que você for alugar o carro. E aí você mesmo faz a compra de uma tagzinha. E a mais comum de você fazer isso se chama Visitor Toll Pass. Quando você chegar no aeroporto de Orlando, você já pode achar uma maquininha dessa Visitor Toll Pass, baixa o aplicativo já aqui no Brasil, faça sua conta e você já pode inclusive adicionar créditos nela ou então adicionar o seu cartão. E esse cartão, como eu falei, ele pode ser de crédito, mas aí você vai pagar mais taxas, ou ele pode ser de débito, que aí eu recomendo os cartões que quem já acompanha aqui o canal sabe, que é os cartões da Wise e da Nomad, que são contas bancárias internacionais muito boas, que você paga menos no dólar, e eu já tenho vários e vários vídeos aqui falando sobre esse assunto, vou deixar aqui no card para vocês, tá? E aí aqui no Brasil você já cria sua conta lá no Visitor Toll Pass, baixa o aplicativo e já cadastra, deixa seu cartão cadastrado lá. E aí você chegou nos Estados Unidos, você vai achar essa maquininha da Visitor Toll Pass, no aplicativo ele te fala mais ou menos onde está a maquininha, ou você pode pedir informações no aeroporto, né? E aí lá você vai receber uma tagzinha daquelas que é em forma, tipo, parece um cabidinho, vou deixar uma imagem aqui, que você vai pendurar no seu retrovisor. E aí você vai andar todo o tempo com esse Visitor Toll Pass lá, ele vai ter uma tagzinha, e aí quando você passar por um pedágio que aceitar esse tipo de cobrança automática, né? Você passa, ele vai reconhecer e já vai cobrar o valor do pedágio diretamente no seu cartão cadastrado, de crédito ou de débito. E a boa notícia é que utilizando esse Visitor Toll Pass, você ainda tem desconto no valor dos pedágios, tá? Então você paga até mais barato do que se você fosse pagar por meio da tagzinha de locadora de carro e coisas assim. Então você vai ter até um desconto. Então a Visitor Toll Pass eu recomendo demais, é uma opção maravilhosa para você economizar com pedágio e também pagar de uma maneira simplificada, né? Já vai cobrando no cartão ali, não tem que ficar lidando com troco, preocupando com moeda, mas sempre lembrando que isso pode não ser uma escolha sua. Se você passar por um pedágio que precisa de moeda, ainda assim você vai ter que ter as moedas lá. Se você passar por um pedágio que tem a cobrança ali de uma pessoa, né, física, você ainda vai ter que pagar para essa pessoa. Mas se o pedágio aceitar a cobrança automática, e isso você vai saber, sempre vai ter placas, igual acontece em estradas aqui do Brasil, né? Tem as placas indicando, ó, essa faixa aqui de cobrança automática, essa faixa aqui é para fazer pagamentos. Então, tudo isso você só vai saber passando realmente pelo pedágio, não tem como eu te falar aqui todos os pedágios e como é a cobrança deles, tá? Então, o ideal é que você esteja preparado com tudo, com moedas, com o Visitor Toll Pass e também com um pouco de dinheiro para você fazer esse pagamento em qualquer modalidade que for necessário. E aí, no final da viagem, você pode devolver essa tagzinha também lá no aeroporto, no mesmo lugar que você pegou, e aí você só passa a régua ali e você vai ter seus gastos ali computados no cartão e acabou, tá? Mas essas são as dicas que eu queria dar com relação a você alugar o carro na locadora, como que seria a cobrança, ou você mesmo fazer por conta usando o Visitor Toll Pass. E aí, em breve, eu espero que eu possa fazer um vlog mostrando ao vivo para vocês como que funciona isso, sem ser só aqui na teoria, né? E muito importante, se você quer viajar, por exemplo, para Tampa, que é uma cidade próxima de Orlando, onde tem o Busch Gardens, que é um parque maravilhoso,
você não vai ter que passar por nenhum pedágio, tá? A estrada I-4, que é a que liga Orlando e Tampa, ela não tem nenhum pedágio. Caso você vá para Miami de carro, Miami também é bem perto de Orlando, né? Saiba que lá tem pedágios e todos eles são de cobrança automática. Então, nesse caso, você já tem a tagzinha da locadora ou você, por conta mesmo, ter o visto Total Pass, se faz muito necessário, tá? E por fim, eu queria deixar uma dica para você que vai para a Disney, que é comprar os nossos guias dos parques da Disney e da Universal de Orlando. Lá na minha lojinha da Hotmart eu tenho guias de todos os parques da Disney, de todos os parques da Universal, do SeaWorld, que é o parque para animais aquáticos, né? Também do Busch Gardens, e eu recentemente até lancei o guia do Epic Universe, que é o novo parque da Universal, que está sendo inaugurado agora em maio de 2025. Então todos eles você consegue comprar lá na minha lojinha da Hotmart, que eu vou deixar o link para vocês aparecendo aqui e também na descrição. E eu tenho até combos para quem quer comprar os guias de todos os parques. E o que você encontra nesses guias? Você tem uma descrição de todas as atrações, quais são muito radicais, quais não são. Todas as dicas de hotéis, tanto dentro do complexo Disney ou do complexo Universal, quanto fora, né? Então, hotéis em Orlando mesmo. Todas as particularidades da Disney ou da Universal, então como que funciona o fura-filas deles, que é pago à parte, como que funcionam os benefícios que você tem se hospedando em hotéis da rede, como que funciona a questão de eventos, tudo isso descrito lá nesses guias, então são muito legais, quem já comprou aprovou. E para você que ficou até aqui agora no vídeo, eu tenho uma boa notícia, que é que você tem um desconto de 10% utilizando o cupom TRIPPING, que é o nome da minha agência de viagens. Utilizando em qualquer produto da Hotmart, você tem 10% de desconto. Recomendo que você confira o link aqui da minha lojinha, que tem lá todos os conteúdos da Disney e da Universal. Você pode comprar o combo já com todos os parques, e esse guia te ajuda demais a programar a sua viagem, e tem tudo que você precisa. Mas aqui no meu canal, se você quiser, também tem esse conteúdo, mas se você quiser acessar ele ali em tempo real e ter links já de passeios, como comprar ingresso parcelando aqui direto no Brasil, sem juros, como que você acha os melhores links de hotéis, melhores links de passeios, indicação de restaurante e muito mais. São mais de 100 páginas de conteúdo para cada guia, tá? Se você quiser esse conteúdo, eu recomendo que você adquira lá na minha lojinha da Hotmart, tá? É isso que eu tinha para esse vídeo. Se ele te ajudou, considera se inscrever e deixar um like nesse vídeo, porque saem vídeos de viagem todos os dias. Se você tiver qualquer dúvida ou contribuição para o vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma que eu conseguir. E também confere a descrição, que tem meus cupons de desconto para viagem em seguro de viagem, chip de internet, meus guias, a minha lojinha da Hotmart, que tem roteiros prontos já para diversas cidades que você pode viajar, ou você pode também contratar minha agência ou minha consultoria. E claro, também meu curso de inglês para viagens. Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!